Boa noite, gente. Luz e paz para todos nós. Que a gente possa se iluminar e o nosso coração possa se arrefecer. Que a gente possa, aos pouquinhos, nos acalmar e também fazer com que a nossa mente se estabilize no tema que nós vamos abordar nesta noite. Nosso intuito é o estudo do Evangelho através das obras de Emmanuel. Nós estamos vendo o livro Pão Nosso, que foi psicografado pelo Chico Xavier, que contém as mensagens do Evangelho trazidas de uma forma simplificada para que todos nós pudéssemos tirar o máximo de proveito de cada passagem evangélica. Que nessa noite a gente possa, de verdade, ponderar, administrar o nosso conhecimento, abrir o nosso pensamento para conseguirmos visualizar novos detalhes que outrora a gente não conseguia abordar. Que a inspiração não nos falte, que a paz, o calor humano e presente, a presença de nossos abnegados irmãos espirituais, tudo isso possa contribuir para o êxito da nossa atividade. Que as lições do Evangelho, principalmente, calem fundo do nosso coração, nos codifiquem e nos tornem cada vez mais ativos no bem. Que Deus nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente, nós estamos já no 19º capítulo do livro Pão Nosso, cujo tema de hoje será falsas alegações. Tem um trechinho que está em Lucas capítulo 8, versículo 28. Falsas alegações. Bom, uma das características do ser humano mais comuns é tentar encobrir os seus próprios defeitos. Quando nos deparamos com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, o maior intuito nosso é mantê-las ocultas, para que ninguém saiba, ninguém perceba, ninguém note aquilo que verdadeiramente nós somos. Imagina o seguinte: nós falamos tanto em plano espiritual maior, nós falamos tanto, na vida no plano espiritual, e a gente se esquece de uma coisa. Foi-nos recomendado, entre aspas, a túnica nupcial, a túnica branca, ou seja, não é a vestimenta, mas sim a alma, o nosso interior. Esse sim está puro. Mas veja bem, como que nós vamos adentrar um local onde todas as pessoas são de alto nível e a gente tentando ainda esconder as nossas máculas, os nossos defeitos, as nossas vontades inconfessáveis. Como adentrar num mundo perfeito sendo que a gente é imperfeito? Então tem um texto aqui bem interessante, que é essa fala: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Então, é uma frase direcionada diretamente ao Cristo,
dizendo que não me atormente, deixa-me em paz. Ou seja, alguma coisa tem um porquê nessa história. Então vamos ver o primeiro parágrafo que Emmanuel fala justamente sobre o texto que está em Lucas capítulo 8, versículo 28. O caso do espírito perturbado que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo-lhe a presença com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. A circunstância de suplicar ao Divino Mestre que não o atormentasse requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros. Quem poderá supor o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? E no caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa, que nos íntimos desvarios muito já padecia por si mesmo. Muito bem, vamos devagar um pouco sobre o texto. Quando nós estamos numa comunidade onde todos estão no mesmo nível moral que o nosso, nós nos sentimos plenos, né? No nosso mundo, no nosso habitat natural, porque ali podemos expressar, conversar, agir de acordo com o que todos fazem, como todos pensam. Mas na sociedade que nós vivemos, as diferenças são gritantes. Principalmente no mundo atual nosso, nós estamos vendo aí uma curva descendente muito grande no âmbito moral. Então, deu uma chacoalhada no nosso mundo nos últimos anos, que aquilo que nós achávamos que era moralidade, para alguns indivíduos, é o que? É uma privação, é um cárcere, um aprisionamento de ideias. E para aqueles que têm a moral e o costume mais conservador, o que acontece hoje em dia é o que? Uma imoralidade gritante. Veja como os parâmetros estão oscilantes. E aí, quando a gente não tem um embasamento muito forte, a gente vê, analisa, sem ter um parâmetro para estabelecer o que está acontecendo, a gente vai de acordo com o quê? Com o que está no nosso íntimo. Por isso, hoje em dia, fala-se tão bem de coisas terríveis, como se fosse assim, liberdade, como se fosse cultura, como se fosse livre-arbítrio, mas na realidade são atos assim que vão ter uma repercussão negativa futura assim, muito grande. Que moral só existe um. Bondade só existe um jeito. Caridade só existe um. Não tem como você diversificar isso. Aquela frase do Cristo: a árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não tem como misturar isso. Só que, no caso íntimo nosso, individual, a gente mascara muito, a gente esconde. Então, uma das coisas mais importantes que nós estamos vivendo nos dias atuais é a liberdade. Isso é fato. Ela é importantíssima para que a gente tenha coragem de se despir perante a sociedade. Intimamente a gente está mostrando o que nós somos, quais as nossas preferências, para que lado eu vou, o que eu faço. Hoje eu tenho liberdade para agir. Hoje eu não tenho mais aquilo que condena. Pensa bem, se a gente retroagisse aqui algumas décadas,
algumas atitudes que são comuns no meio atual seriam inconcebíveis no passado. Vamos citar algumas. Assim, algumas boas décadas. Mulher usar saia. Como é que era isso há um século atrás? Era coisa complicada, muito complicada, né? Vamos falar outra coisa. Recuar mais tempo ainda. A mulher trabalhar. Olha só, uma coisa tão comum nos dias de hoje. A mulher trabalhar. Como que era? Veja como a sociedade está mudando para melhor. Só que tem algumas coisas que, com a liberdade, as pessoas exteriorizaram, pensando ser coisas boas e não são. Excesso de liberdade, excesso de libertinagem, mau uso das suas ações, dos seus pensamentos, né? E utilização de palavras de baixo calão, hoje é tão comum. Imagina na televisão, pensa bem, não vai muito tempo atrás não, foi aí 30 anos atrás. Na televisão você ouvia alguém falar um palavrão. Um palavrão. Era a coisa mais absurda, uma coisa que ia ser notícia durante muito tempo. Hoje em dia, você pega alguns programas aí que passam no YouTube, o que mais tem é palavrão. Fala outras coisas. Viu como aqui as coisas mudam? Mas isso foi necessário para nós nos mostrarmos como nós somos e para que a gente possa ver no outro aquilo que jazia dentro de nós. O interessante de viver em sociedade é isso, que muitas vezes nós não damos conta das nossas imperfeições, mas vemos as nossas imperfeições em todo mundo e apontamos o dedo. Só que não paramos para pensar, o que ele faz eu faço, o que ele pensa eu penso. Não, a gente condena, mas faz a mesma coisa. Veja que disparate. Então, qual que é a diferença? Onde que está o problema, o X da questão? É na nossa escolha. O que nós escolhemos? Bom, vamos traçar dois parâmetros. A gente, antes de conhecer um pouquinho das leis divinas, e depois que conhecemos. Para falar de leis divinas, não vou falar apenas de leis morais, tá? Só leis morais. Sabemos sobre a honestidade, sobre o trabalho, sobre a caridade, fraternidade, etc, etc, fazem parte das leis morais, tá? Só vou pegar ela como a linha divisória. Antes de você ter esses quesitos, as suas escolhas eram umas escolhas assim, vamos dizer, sem embasamentos, levadas ao calor da emoção. Logicamente, os erros possuem aí uma atenuante, o tal do desconhecer. Desconhecia-se, então errava-se por desconhecer. Tem um peso, mas é um erro, mesmo assim. Só que a partir do momento que você conhece, você sabe que está errando, você sabe as consequências, e mesmo assim você erra, tem muito peso. Tem muito peso. No caso aqui, nós estamos analisando. Quando Jesus chega perto desse espírito, e ele se sente incomodado, porque ali no Cristo está representado todas as virtudes. Então, ele conhecia as virtudes, sabia o que eram virtudes? Para renegar, olha só, que tem eu contigo, eu não faço parte desse mundo, porque o Cristo é aquele, bondade, amor, perdão, fraternidade, não faço parte, mas ele sabe o que é. Peço-te que
que não me atormente, que ele não queira me mudar, porque eu quero ficar do jeito que eu estou, embora ele saia nas consequências. Vamos ler mais um pouquinho. Quem poderá supor o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? E no caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa, que nos íntimos desvarios muito já padecia por si mesmo. A vizinhança do mestre, contudo, trazia claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência. Poxa, se a consciência já estava martirizando, é por quê? Você errou aqui, você errou ali, você errou aqui. E isso vem à tona, vem à mostra. Uma das coisas mais comuns no plano espiritual é justamente esse desnudamento da nossa consciência. A gente retorna para o lado de lá e está ali, encalacrado em nós, todos os equívocos, todas as preferências nefastas, todos os pensamentos inferiores. E como que você entra no mundo superior com a vestimenta rota e em frangalhos? Se a sua túnica nupcial está em farrapos, não tem como. Aí implora-se por uma nova chance de retornar ao plano físico para corrigir essas pendências. Mas é necessário essa vivência junto com a nossa essência, os nossos erros, porque quem vai delimitar os percalços que teremos na nova encarnação somos nós. Por exemplo, tenho dificuldades extremas de lidar com o dinheiro. O que vai ser a minha reencarnação? Como vai ser a minha reencarnação? Vai lidar com o dinheiro. Tenho dificuldades extremas em ser uma pessoa fiel no casamento. Vai ter um casamento, vai ter uma família e vai ter que cumprir aquela meta. Você se estipula. Por quê? É o chamado plano de provas. Você tem que superar essa prova. Você tem que deixar para trás os miasmas do antigamente e criar um novo eu. E só tem um jeito, no enfrentamento. É enfrentando as nossas mazelas, é enfrentando as nossas dificuldades, é no dia a dia. Então, o fato de estarmos aqui encarnados, vivos, é a maior bênção que poderia ser nos concedida. Porque no dia a dia nós estamos batalhando com as nossas imperfeições, para que possamos nos livrar. Só que, nesse interim, grande gama de indivíduos nessa situação tentam burlar a lei. Eu quero ser uma pessoa religiosa. Beleza. Só que escolhe aquela doutrina que mais se encaixa ao seu perfil, que deixa, vamos dizer assim, algumas margens para você sair pela tangente. Não falando mal de nenhuma religião, mas vamos só citar alguma coisa referente. Tem religiões que pregam que a melhoria econômica, simplesmente por estar ali naquele âmbito, naquele culto. Não tem? Tem. A gente vê tantos programas televisivos sobre isso, né? Então, o que está acontecendo? A pessoa se encaixou naquilo porque ainda tem necessidade das facilidades financeiras, ainda pela opulência, né? Ou pelo poder, ou pela vaidade, se perdem nesse mistério. Algumas são rígidas demais, né?
E as pessoas se encaixam naquele perfil de rigidez, como se fosse o quê? Um ressarcimento de débitos. Ela não se acha em condições adequadas para ser plenamente livre. Então, ela vai de encontro com aquelas religiões que aprendem. Talvez porque, se tivesse ampla liberdade, pudesse se dividir. Cada caso é um caso, né? Mas o X da questão, volto a dizer, é que nós estamos em processo de aperfeiçoamento, de burlamento. Mas o pior de tudo é quando você está de encontro com a luz e você quer repeli-la. Ou seja, como no caso aqui, ao encontrar com Cristo, que é toda perfeição, todo paz, todo amor, toda disciplina. Não é isso que Ele quer. E é isso que nós queremos? Nós estamos preparados para isso? Não estamos. Nós não estamos. A gente vê, por exemplo, o exemplo do Chico Xavier, né? A vida dele, de tanta renúncia, tanto sofrimento, tanto trabalho. A gente estaria numa condição de suportar o que ele suportou, de fazer o que ele fez? Mas longe disso, mas longe. Estaria muito longe. E se eu falasse assim, para alcançar o reino dos céus, né, teríamos que viver como Chico viveu. É bom a gente ir se contentando com o umbral, né? Porque a gente não ia chegar lá de jeito nenhum. Estamos muito longe. Mas vamos chegar. Falando, mas o X da questão, ponto central mesmo, é nós nos conhecermos. Tá? Fala-se sempre, conhece a ti mesmo. E às vezes a gente não quer se conhecer. A gente sabe que tem alguns pontos que não são legais. E a gente gosta disso. A gente gosta dos nossos pontos negativos. Enquanto não rui essa construção que nós temos em nosso íntimo, não renasce um novo personagem. A vizinhança do mestre, contudo, trazia claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, que estava atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. Ou seja, talvez esse encontro com Cristo seja apenas uma figura de linguagem, que é o encontro nosso com a nossa própria consciência. A gente já parou e pensou no nosso passado, tudo que a gente já fez de errado? Já tentou corrigir alguma coisa? Um dos segredos para não se endividar tanto nessas realizações é você fazer isso diariamente. Então, de um dia para o outro, você não deixa passar nada que possa pesar-lhe a consciência. Então, dia a dia, você vai corrigindo, aos pouquinhos, as suas falas, o seu modo de pensar, o seu comportamento, a sua ação, a sua inércia, a sua vontade sendo aprimorada. E nós vamos nos construindo rapidamente mais fortes. Mas a gente vive a vida deixando dia a dia acontecer. Acontece hoje, acontece amanhã, e vai indo. A gente está postergando a nossa evolução, a nossa melhoria. A luz castigava-lhe as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. Lógico que você pegar uma vida de crimes, de maldades, de traições, e isso ser escancarado, poxa, é motivo de muita vergonha, mas
muita vergonha. Sabe onde estão esses indivíduos que tanto erraram nesse quesito, nesse sentido? Estão nos umbrais. Por que o umbral é um lugar tão feio, tão tenebroso? Porque ali é o fruto das nossas criações mentais. Simplesmente por causa disso. E por que as pessoas ficam ali tanto tempo, estão imantadas uma à outra? Por quê? Porque a sua sintonia vibratória é a mesma. Então junta-se tantas mentes doentias e enfermiças, cria-se naturalmente aquele ambiente rude e grosseiro. Mas para eles é uma bênção aquele lugar. E a gente morre de medo, né? Nossa, quando eu morrer, eu não quero ir para um umbral, não. O umbral que o André Luiz foi, não tem água encanada, né? Tem que tomar água de poça, comer raiz, e olha lá, né? E olha lá. E conviver com as pessoas praticamente alienadas. Pensa bem. Mas será que não é para nós despertarmos? Porque nós também vivemos muito alienados das nossas próprias imperfeições, dos nossos próprios enganos. Pois é. Quando a consciência acusa tão ferrenhamente, o que se faz numa condição natural? Esconde-se. Nós escondemos nossos débitos. Quando desencarnamos, continuamos escondendo nossos erros. Qual o melhor lugar para se esconder os nossos equívocos, se não junto às pessoas idênticas? Umbral. E quando que se sai de lá? Quando você quiser. Sim, a porta é aberta? A porta é aberta. A porta dos umbrais são abertas. E a chave chama-se arrependimento. Mudança de comportamento. Só isso. É você encarar, você se renovar, querer renovar. Lembra do livro, lembra do filme Nosso Lar, da cena do filme Nosso Lar, quando André Luiz realmente cai de joelhos e pede ajuda. O que ele fez de tão magnânimo para ser retirado, para ser salvo? Mudou sua postura, encarou as suas próprias imperfeições. Então ali serviu como um local aonde todas as suas energias deletérias vão se desintegrando aos poucos, até que você, esgotado, queira renovar suas energias, logicamente, com energias limpas e boas. Aí volta-se para o caminho correto, que é o caminho da evolução, o caminho, logicamente, do bem. Mas e os atos pretéritos feitos com tanto ardor no crime, na traição, na volúpia? Não tem problema, você vai reencarnar e você vai ter chance de fazer tudo de novo. Sério? Então, se eu errei assim, por exemplo, se eu cometi um grande desfalque financeiro, na próxima vida eu vou ter a mesma oportunidade? Vai. Pode não ser na próxima, imediata. Planejamento lá de cima, perfeito, né? Adaptado a cada um. Mas é inquestionável que nós iremos novamente nos deparar com os nossos débitos. Tem que superar, é o nosso estado. Seja ele qual for. Porque nós não podemos levar para cima aquilo que nos puxa para baixo. O quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida, categorizando o conteúdo a conta de amargo elixir de angústia e sofrimento. Esses espíritos indiferentes, dosadores,
costumam afirmar que os serviços da fé alargam o caminho de lágrimas e devoram no coração. Ó, tem um ponto de verdade nessa afirmação. Esses espíritos indiferentes oradores costumam afirmar que os serviços da fé alargam o caminho de lágrimas. Geralmente aqueles que estão nesse caminho de redenção sofrem bastante. Mas é o sofrimento da superação. Às vezes, para mim, o que é intransponível para outro é uma coisa insignificante. Ou para mim uma coisa que é totalmente compreensível, facilmente assimilável, para outros é naturalmente incompreensível e inconcebível. Cada um está no patamar, num nível diferente. O que queria frisar grandemente aqui é na individualidade, é no eu. Nós estamos falando, nós estamos pegando o texto e trazendo para o nosso mundo interior. Não importa julgar ninguém. Não importa que o indivíduo A faça, o que o B faça, como ele se comporte. O que importa é como eu me comporto. Como eu vou proceder? Se eu erro, eu continuo no erro? Ou se eu erro e tento retificar? Se às vezes eu falo palavras grosseiras e me arrependo, peço desculpas e tento a reparação, ou então falo palavras grosseiras e cai no esquecimento e se machucou, tanto faz. As escolhas são nossas, só que cada ato, cada pensamento nosso é como uma teia que nos prende ou que nos liberta. Vamos dizer que os maus pensamentos, qualquer um, as más palavras, as más ações, são teias que nos prendem a tudo que é inferior. E todo pensamento positivo, toda boa ação, toda boa palavra, toda construção útil é uma teia que se rompe, que estava ligada nas nossas dívidas, nos nossos equívocos. Então a escolha é só nossa, para construirmos o nosso eu interior, sadio, belo. Só depende da nossa vontade. Mas a pergunta que se faz é: queremos isso? Vai de cada um. Se perguntarmos no mundo lá fora, para pessoas de tudo quanto é nível, religiosos ou não, jovens ou velhos, experientes ou inexperientes, cada um vai ter a sua resposta. Cada um tem seu time, cada um tem a sua verdade temporária. Mas aqueles que já conseguiram divisar o que é evangelho, o que é boa nova, não é algo inexpressivo, muito pelo contrário, é o que de mais importante veio ao mundo para nos nortear. Quando entramos em contato, conhecimento com o que é o evangelho, nós damos um salto gigantesco na nossa evolução. Nós rompemos muitas teias que nos prendem aos débitos pretéritos, que irá ajudar-nos muito a ressarcir os nossos débitos e reequilibrar tudo aquilo que nós desequilibramos. Aliado ao conhecimento, à boa vontade, nada poderá nos bater, nada. Mas que tenhamos vontade de seguir por esse caminho. Tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos
em maior ou menor escala, são companheiros do irmão infeliz que acusava Jesus por ministro de tormentos. Quer ver mais ou menos como é que funciona essa questão? Olha, eu não gosto de generalizar. Sempre falo que nunca generalizo o que eu falo. Às vezes eu cito um exemplo que se encaixa com um perfil de 30%, 40%, 50%, 60% de pessoas. Nunca na totalidade, porque nós somos totalmente diferentes dos outros. Mas vou citar um caso, tá? Depressão. A pessoa é bonita, bem formada, estudada, a família totalmente equilibrada, não tem problema financeiro, não tem problema de relacionamento, problema zero, e a pessoa é depressiva. Não tem problema físico, não tem problema mental, e a pessoa é depressiva. Aonde está a fonte do problema? No âmbito externo, tudo é perfeito, mas no seu interior é um mar sombrio. Aonde está o defeito? O que muito acontece é que nós arrastamos conosco para esta encarnação as malas que nós fizemos nas outras. E o que colocamos nessas malas foram as nossas ações, o nosso proceder, o nosso jeito de ser, os nossos afetos, os nossos desafetos, toda essa bagagem. E muitas vezes ela é muito pesada para a gente suportar. E é um peso, olha, não é físico, é espiritual, é consciencial, é inconsciente, mas o peso está ali. Porque os débitos vieram lá de trás e a gente arrasta ele conosco. Por isso que eu falo, não tem como alçar esferas superiores atados ainda aos nossos equívocos. Então, o que a depressão faz, essa doença tão dolorosa? Ela nos livra dos problemas do passado, dos nossos equívocos. Vocês acham que vivemos 10 anos, 15 anos, 20 anos, uma depressão profunda, vai ressarcir os débitos do pretérito? Pois é. E como se ressarce isso? Muda a postura. Mas dói demais. Dói. É difícil demais. Eu sei. Doloroso demais. E não estou falando isso porque não tenho conhecimento de causa. Eu acho que eu tenho muito conhecimento de causa. Convivi com minha mãe com 25 anos de depressão. 25 anos. É muito tempo. É muito tempo, é muita lágrima, é muita dor. Mas é muita dor. Vocês não imaginam o quanto que dói. 25 anos é muita dor. E mãe, quer vínculo mais estreito? Não tem. Posso falar para vocês que não tem. E o que dava naquela época os momentos de refrigério, os momentos de paz, os momentos de alívio? Ação, agir. Quantas vezes ela teve nessa casa? Às vezes em prantos, fazendo o evangelho mesmo, fazer a leitura.
fazia explanação, trabalhava na assistência social, arrecadava mantimentos, trabalhava na terceira idade, ajudava as pessoas da terceira idade. Nesses momentos, a depressão desaparecia. Depois voltava, desaparecia. Quer dizer, é uma oportunidade de reconstruir, de ressarcir. É difícil? É lógico que é difícil. Nada é fácil nessa vida. Se a gente pensa que vai entrar facinho, sair facinho lá, entra no berço facinho e sai pelo túmulo facinho, não é mesmo. É obstáculos, dificuldades, é embates cotidianos, são momentos de férias, mas momentos de tormentas e assim vai. Porque a gente precisa aprender a engrenar as marchas. Mas, a partir do momento que a gente já sabe como agir, já sabe o que é certo, o que é errado, como proceder, o que tem que fazer, o que tem que estudar, o que tem que aprender, sempre, continuamente, e tem que ter grande destaque na caridade, na empatia, no amor ao próximo, no bem que se faz à coletividade, aos seus, você vai se iluminando e sua luz vai acendendo. E aquelas máculas do passado vão desaparecendo conforme a sua luz vai acendendo. Ou seja, todo amor que você faz hoje apaga os pecados que você trouxe do passado. A lei que impera no mundo ainda é a lei do amor. Se agirmos no amor, tudo fica mais fácil, menos pesado, menos sombrio. E como jamais uma gota de sangue será derramada de um justo, enquanto agimos com justiça, não precisaremos do espinho da dor afincar na nossa pele, para que nós retifiquemos posturas, pensamentos e ações. Vocês fizeram muitas perguntas hoje, então me atrasou muito. Alguma coisa a acrescentar? Não, né? Então vamos para o próximo? Qual foi o dele? Eu esqueci. Pregação, né? Falsas alegações. Agora, nós já vimos o que era impeditivo, né? Agora vamos ver o que é que vai nos impulsionar. Marcha, caminhar, ir para frente, progredir. Mais uma vez na fala de Jesus. Adoro essas frases curtíssimas. Para Lucas capítulo 13, versículo 33. Olha só, uma frase tão bobinha, né? Essa é bem bobinha, né? Olha só. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Quer dizer que se a gente fizer caminhada hoje, fizer caminhada amanhã, no dia seguinte, nossa saúde física vai estar perfeita? Vai também. É esse o X da questão? Não. É só caminhar? Quer dizer, não tem nada a ver com marcha física, né? Se bem que uma caminhadinha ajuda bem. O bom da caminhada, sabe o que é? Você tem tempo para pensar, né? Enquanto você está ali sofrendo um pouquinho de cansaço, calor, a sede, mas sua mente está ligada sempre no pensamento. E geralmente, reparem bem, quem faz caminhada aqui? Quando você está fazendo caminhada, os seus pensamentos são bons ou ruins? São bons, eu escuto palestras. Tá, faz de conta que você está caminhando sem ouvir nada. São bons.
São bons, geralmente. Endorfina. Nós pensamos coisas boas, porque nós nos sentimos bem. Que a caminhada produz endorfina, que é o hormônio que nos dá prazer. Então, logicamente, nós vamos nos sentir bem. E o bem é isso, o bem produz endorfina. Então, o bem nos faz sentir melhor ainda. Mas o mal, ao contrário disso, nos faz sentir pior ainda. É escolhas. São as escolhas que nós fazemos na nossa vida. Então, a fala de Jesus: importa, porém, caminhar hoje e amanhã de novo, e no dia seguinte, de novo. Sempre para frente, sempre adiante. Mas que marcha é essa? Vamos ver aqui que Emmanuel nos fala assim a respeito. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Tá, vou parar por aqui, só nessa frase. Já tem um grande conteúdo para a gente abordar. Importa seguir sempre em busca da edificação. O que é edificação? Construção. Nós estamos construindo. Importa seguir sempre em busca, está dando um jeitinho de construir. Construir o quê? Da edificação espiritual. O que é espiritual para vocês? O que é espiritual? Essência, para mim é essência. Vocês podem discordar. Espiritual é essência, porque matéria é matéria, matéria é veículo. O que pensa aqui é o espírito. O que pensa dentro de vocês é o espírito. Tá? Não são as células, não é o cérebro. São só instrumentos. O que pensa é o espírito. Então, edificação espiritual quer dizer o quê? A construção do seu eu. Mas tem mais uma palavra na frente. Qual que é? Definitiva. Ou seja, que não vai depois mudar nunca. Ó, definitiva. Eu fiz uma construção no meu eu que vai ser para sempre. Então, se eu, por exemplo, por longo espaço de tempo, eu pratiquei a caridade em todos os sentidos, em todas as suas variáveis. No final dessa construção, eu sei de cor e salteado o que é ser uma pessoa caridosa. Isso eu não perco mais. Então, quando eu falar, nas minhas palavras vão sair palavras de caridade. Nos meus gestos vão ser sempre impulsionados para quê? Para a caridade. No meu pensamento vai estar sempre focado em praticar a caridade. Isso vai fazer parte do meu ser. Eu serei assim, porque eu me construí assim. E eu tive a liberdade, nós temos a liberdade de construirmos do jeito que a gente quiser. Tanto é que nós somos diferentes uns dos outros. Só que por enquanto o que nos marca mais as diferenças são os erros e não as virtudes. Ainda é. E é natural que seja, pelo estágio que nós estamos. É natural. Mas a partir do momento que nós vamos evoluindo, melhorando, aperfeiçoando, aí cada um vai para as suas preferências. Tem aqueles que têm a preferência, por exemplo, para ciências. Tem outros que têm preferências pela filosofia. Outros pela religiosidade. Outros por um misto de todos. Outros pegam apenas algumas vertentes de uma, de outra, e vai se forjando. Então, essa construção, ela é aberta. Ela é livre para cada um de nós. Então, voltando à frase, importa seguir sempre.
Não importa o caminho que nós escolhermos do bem, estaremos sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Vamos só supor, no caso, que se fosse possível, eu peguei uma vertente, que é a caridade, e fui desenvolver ela até o máximo, 100%. Acabou a minha jornada? De jeito nenhum. Volto lá nos primórdios para começar a desenvolver outra virtude. Vamos dizer, paciência. É uma virtude? É importante? Sim. E desenvolver. E quando que isso acaba? Quando nós desenvolvemos todas. E o que vai acontecer quando nós desenvolvemos todas as nossas potências? A gente sabe o que nos espera? Temos uma noção, mas não sabemos. Mas esse é o nosso fim. Sabemos que esse é o nosso fim. Fim, sim. É para isso que nós marchamos. Não vamos terminar ali, né? É para isso que nós marchamos. Essa é a finalidade. Adquirir todas as virtudes e nos tornarmos espíritos puros. Estudando lá o sistematizado, lá alguns anos atrás, vimos as categorias de espíritos, né? Espíritos primitivos, né? Espíritos felizes. E a última categoria, os espíritos puros. Então, a condição de não precisa mais reencarnar, porque já conseguiram adquirir todas as virtudes necessárias para chegar nesse nível. A partir daí, é mais ou menos assim, ó. Vou traçar um parâmetro aqui para a gente entender. Faz de conta que você entra no jardim da infância, lá enquanto criança. Então, no jardim da infância. Depois você vai para o pré-primário, né? Nem sei se existe mais isso, pré-primário. Depois você faz todo o primário. Depois do primário vem o quê? Ginásio, né? Hoje é outro nome. Eu sei que é outro nome, eu sou das antigas. Por favor. Faz o ginásio. Depois o colegial. Estou me sentindo velho. Eu sei que a nomenclatura é totalmente diferente, mas tudo bem. Fiz lá o colegial. Depois entrei na faculdade. Fiz lá 6 anos de medicina. Depois tem mais 2 anos de residência. Depois você faz doutorado, é isso? Doutorado é alguma coisa, mestrado, não sei se... Tá, chegou no ponto que você não tem mais o que fazer. É o ápice. Agora você vai trabalhar. Não é assim? Não tem mais o que estudar. Chegou no ápice, ó, não tem mais. Nesse nível. O que vai acontecer? Você vai trabalhar. Trazendo para nós, para a nossa vida no mundo aqui, nós vamos, cada etapa, é como se fosse primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até chegar ao ponto que nós não precisemos mais reencarnar. A partir daí, sabe o que nos espera? Trabalho. E todo mundo pensa assim, férias, né? Férias. Não. Trabalho. Interessante. A maioria de nós pensa que, morreu, descansou. Não. Eu costumo dizer que morrer é dar uma piscadinha. Você fecha o olho aqui, abre o outro olho no plano espiritual. O que mudou? Nada. Nem 1 milímetro mudou. O que mudou é que você está numa realidade física e agora você está numa realidade extrafísica. O que você era como espírito encarnado, você é da mesma coisa agora como espírito desencarnado. Ponto. Só isso. Só isso que muda. No nosso currículo. Lógico que o nosso mundo, nosso habitat mudou drasticamente. Falando do nosso mundo íntimo. Não muda nada. Uma vírgula.
Ah, mas eu vejo relatos no plano espiritual que tem espírito, por exemplo, que consegue mudar a sua fisionomia, se rejuvenesce. Isso aí é parte física espiritual, certo? Física e espiritual, porque o plano espiritual é físico também. O plano espiritual é um plano físico, um outro estado da matéria. Então não somos aquele gaizinho, aquele fantasminha, né, que atravessa as coisas. Somos físicos. Não? Tanto é que vocês assistiram o filme Nosso Lar, vocês viram? Tem rio? Tem meio de transporte? Tem maca? Tem casa? Tem jantar? Tem. O mais importante que todo mundo pensa. Eu vou fazer uma piadinha aqui, mas todo mundo já pensou nisso. Tem vaso sanitário no plano espiritual? Pensa bem, você tem uma dor de barriga lá, o que você faz? E não tem banheiro no plano espiritual, a gente já está lascado. Por quê? Porque o nosso corpo físico é uma réplica do nosso corpo espiritual. Nosso corpo espiritual tem intestinos? Tem. Tem algumas mudanças? Sei que tem. O aparelho genético tem mudanças? Sei que tem. Nos livros falam isso palidamente, mas você volta para o lado de lá, você tem todas as características do ser encarnado. Então, enquanto não se adapta plenamente a essa nova realidade, você tem todas as necessidades. Você respira, seu coração bate, seu sangue circula, você sente frio, você sente fome, tudo igual. Por isso que é bom ler os livros, principalmente do André Luiz, relata muito como que é a vida no plano espiritual, né? Vai saber bastante sobre isso. Eu não quero saber muito não, eu acho que eu vou deixar para quando chegar do lado de lá, né? Quando chegar do lado de lá, a gente está com uma nova realidade. Sabe uma das coisas que mais me chama a atenção é o seguinte: da onde que nós viemos? A gente veio do plano espiritual. A gente já existia. A gente não nasceu agora nessa roupagem. Você só se materializou ali no útero, né? Materializou ali, veio a vida, mas antes você já pré-existia. Então, se você já existia no plano espiritual, por que quando você desencarna, você não se lembra? Já pararam para pensar nisso? A gente nota muito nas reuniões mediúnicas, quando alguns espíritos vêm dar comunicação, né? E eles desconhecem totalmente o plano espiritual. Aí a gente para para pensar, mas como que eles desconhecem? Porque se eles vieram de lá, acontece que tem uma coisa chamada esquecimento que se dá a partir do momento que o espírito reencarna. E quando ele retorna para o lado de lá novamente, ele está trazendo toda essa bagagem daqui, desse período que ele viveu, não do anterior. O anterior ficou oculto. Sabe por que isso acontece? Imagina se a gente desencarna e a gente sabe tudo que a gente fez nas últimas 5 reencarnações nossas. Quem que eram nossos inimigos, quem que te roubou, quem que você roubou, quem que você matou, quem que você estuprou. E tudo isso veio na tua mente de uma hora para outra. Imagina você encarar isso. Todo mundo ficava louco. Louquinho. Então, não é dado saber. Então, quando a pessoa retorna, gradativamente, isso varia de indivíduo para indivíduo, quando ele tem condições de encarar a realidade do seu pretérito, aí as memórias vão retornando aos pouquinhos. Fez sentido o que eu falei? Muito bem. Já comecei ou não? Não? Só o dia. Só a primeira linha. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Tudo bem, vamos partir daí. Indispensável caminhar. Indispensável, quer dizer, não tem como ficar sem.
Não tem como não caminhar. Bom, só que nesse caminho você vai ter que vencer obstáculos e sombras. O que são obstáculos? Dificuldades que vão te forçar a superar os seus limites. Quando você supera os seus limites, você evolui. Você se torna mais forte. E essa é a finalidade da vida. Forçar os nossos limites para que nós desenvolvamos as nossas potências que estão latentes ali. E sombras. O que são sombras? Quando você está andando, você faz uma sombrinha, né? Geralmente escura, que te persegue. Onde você vai, a sombra está atrás. Vamos trazer para o nosso mundo real essa sombra. São todas as máculas que carregamos na nossa consciência. Então, indispensável caminhar, seguir a nossa trajetória, vencendo os obstáculos, superando gradativamente os obstáculos e as nossas sombras, encarando os nossos equívocos, corrigindo nossas posturas, corrigindo nossa forma de ser, agir, pensar, falar, transformando todas as dores em dificuldade, transformando todas as dores e dificuldades que vamos encontrar nesse caminho em degraus de ascensão. O Chico falava assim, só tem um jeito de se evoluir, pela desidratação. Lembram disso? Só se evolui desidratando, ou pelo suor do trabalho, ou pelas lágrimas da dor. Encaixas aqui, vencendo obstáculos e sombras. Vencer os obstáculos, superação, suor. Sombras, vamos estar diretamente ligados às dores. Não tem como pular. Aí as pessoas vêm do centro espírita e falam assim, eu quero ter uma vida sem problemas, sem dificuldades, onde todo mundo é bonzinho, tudo é certinho, eu tenho meu emprego garantido, tenho sustento, minha vida é perfeita. As pessoas vão ao centro para querer isso, pensar nisso, mas não é isso que eu vou encontrar na vida. Não tem como a gente falar, não, sua vida vai ser um mar de rosas, fique aqui no centro, sua vida vai ser perfeita, não vai ter mais dores, não vai ter mais sofrimentos, dificuldades. Aqui a gente fala o contrário, você vê? Olha o texto que eu estou falando. Estou falando de dificuldades, obstáculos, sombras, desafios do nosso eu interior, mudança de postura, suor em excesso. É o que nos faz agora. É esse o sentido do planeta Terra. Escola retificadora. Seguindo em frente, traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a verdadeira glorificação pelo martírio. Vamos falar um pouquinho desse chamado martírio aqui de Jesus, né? Foi necessário mesmo que Jesus fosse crucificado? O que vocês acham? Foi uma coisa que foi necessária? Uma coisa tão... uma mancha tão grande na história da humanidade, né? Que fizeram, né? Foi necessário para ele? Você já... Mas se não fosse tão chocante, tão marcante, isso chegaria até nós? Acredito que não. Se eu tivesse tido um infarto, né? Teve infarto, morreu normal, morreu dormindo. Ia ter a mesma repercussão? A traição? O abandono dos apóstolos? Acho que nem teriam assim, a vontade de quem escreveu sobre, né? Não teria nem a vontade de escrever. Assim, um homem que fez tanta bondade, de repente morreu.
Foi tão chocante a história. Escrever, né? Então, Foi tão chocante a história, né? Porque olha só o que Jesus fez. Ele veio para curar almas. E deixou todos os ensinamentos que ele veio para deixar, ele deixou. Mas curou corpos. Mas os corpos pereceram. Todos os corpos pereceram. Todos os corpos que ele curou pereceram. Mas foi impactante. Foi uma coisa que chamou a atenção. Para um povo que ainda tão necessitado das coisas materiais, aquilo lá era uma bênção, é como se o paraíso voltasse, né, diretamente a eles, sentissem o centro do universo, o centro das atenções, importantes pelo menos naquele momento. Então, o legado foi deixado, e o exemplo foi concedido. Curou almas, curou corpos e sofreu como qualquer ser humano sofre. Passou por todos os obstáculos como todos nós passamos, para demonstrar que na vida nós também teremos aflições e dificuldades. Ele veio exemplificar, veio viver a verdadeira vida. E como ele era eleito, né? Ele podia ter todas as benesses, todas as facilidades, ser um rei, ter todo o poder, todos os exércitos. Poderia? Poderia, lógico que poderia. Então, por aí a gente vê que é um planejamento longo. Ou que aquilo ali já fora vivido em outras existências muito antigas. Ele já viveu o que esse povo iria viver. Então ele já sabia de antemão o que ia acontecer. Pensa bem, Cristo é antigo, ele é antiguinho. Pois é, quantas e quantas civilizações. A gente mal sabe das civilizações que habitaram o nosso planeta, né? A gente sabe alguma coisinha, que existiram outras civilizações antes dessa nossa. Mas, tudo bem, a gente não tem como reportar. Estou falando de terra, mas o processo evolutivo dele não se deu aqui. Então, é um espírito muito antigo, muito vivido, e que sabia de antemão tudo que ia acontecer, porque já viveu aquilo, talvez N vezes. N vezes. Vamos esperar a verdadeira glorificação pelo martírio. Eu acho que esse coroamento de espinhos simbólico foi para dizer para nós que nós podemos também superar todas as nossas dificuldades. Que mesmo que os espinhos estejam ali penetrando, fazendo sangrar a nossa carne, fazendo esgotar-se as nossas forças, mesmo que a doença esteja corroendo o nosso corpo físico, o nosso espírito não tem limites. Nós somos uma potência tão grande, tão grande, tão grande, que nós não sabemos o potencial que temos. Nós desconhecemos totalmente o nosso potencial. Sabe a diferença nossa com Cristo? Sabe qual que é? Alguns bilhões de anos de evolução. Só. Porque a essência é a mesma. Então, talvez, se a gente se esforçar, ver bem, em alguns bilhões de anos, a gente chegue na condição do Cristo. Eu não estou falando nenhuma bravata, porque somos todos irmãos nesse universo. Vocês já pararam para pensar uma coisa? Quem acredita que em vida extraterrestre? Todo mundo sabe que tem, né? Mesmo que não seja, né, enfático na resposta. Todos nós sabemos que existe vida em outro mundo. Faz de conta, tá? Vamos brincar aqui de faz de conta. Faz de conta que existe vida em Marte. Igual a nós.
ou em Saturno, em Vênus, não importa o planeta. Vida igual a nós. Só que do lado de lá é uns sujeitinhos baixinhos, parecendo um girino, né? Um grilo, verdinho, com anteninha. Sabe, vamos supor que isso seja real, tá? Sabe qual que é a diferença nossa para esse indivíduo? Nenhuma. Não existe criações distintas nesse universo. Existem seres que estão passando por determinadas etapas evolutivas. Hoje nós estamos aonde? Terra. Os elementos desse planeta são os que nos constituem, que dão vestes ao nosso espírito, que é pura, por falta de palavras, eu vou dizer, pura energia. Então, o que nos dá essa forma é esse planeta. Faz de conta que nós desencarnamos e alguém fala para nós assim, ó, você vai nascer lá em Marte. Tudo faz de conta, hein? Aí você vai chegar lá, pega um planeta cujos elementos químicos são totalmente diferentes da Terra. Como é que vai ser seu corpinho físico? Vai ser verdinho com anteninha. E vai ter umas asinhas de grilo. O que mudou? Só a veste espiritualmente. Então, se pularmos da Via Láctea, que vamos para outra galáxia, bem distante, lá do outro lado do universo, lá encontra-se um planetinha qualquer, onde existe vida. E nós vamos reencarnar lá. E lá tem outros habitantes. Sabe qual que é a diferença desses habitantes para nós? Nenhuma. A diferença é a evolução do nosso espírito. Nosso espírito pode estar em N lugares, em cada lugar que nós estivermos, vamos ter uma vestimenta diferente. Porém, a essência é única. Eu fui fazer uma continha, acho que foi o Haroldo que fez uma continha bem interessante. Quantos espíritos vocês acham que existe igual ao Cristo? Igual ao Cristo, Ele fez uma continha simplesinha. Ele falou assim, para cada planeta existe um Cristo. Então, nosso sistema solar tem 8 planetas, né? 8, 9 planetas. Se for Plutão ali, acho que dá 9, né? 9 planetas. Então, tem quantos Cristos? Um para cada planeta. 9. Fora o Sol, estou tirando o Sol, hein? Então, tem também o solar. 10. Quantos sistemas solares existem na Via Láctea? Alguém sabe o número? Eu esqueci. Eu vou chutar por baixo, não vou chutar por alto não. Vou chutar que seja 1 bilhão, eu sei que é mais. 1 bilhão de sistemas solares. Sistemas solares. Se cada sistema solar tem 10 Cristos, 1 bilhão na Via Láctea dá 10 bilhões de Cristos, de espíritos evoluídos como Cristo, tomando conta um para cada planeta. Então tem 10 bilhões na Via Láctea, 10 bilhões na Via Láctea. Quantas constelações existem? Trilhão no universo. Então você vai multiplicar 10 bilhões por 1 trilhão. Vai dar quantos Cristos? Só Cristos. Vai dar bastante. Olha o tamanho desse universo. Aí a gente fala assim, ó, só existe vida no planeta Terra. O resto é só enfeite para nossas vidas. Não dá mais, né? Não dá. Isso demonstra o quanto nós estamos próximos dos animais.
primitivos, que não conseguimos olhar para fora do nosso eu e visualizar o que está ao nosso redor. Nós somos muito pequenininhos ainda. Olha a potência que nós temos para desenvolver. Então, quando a gente fala em alguns milênios, isso é como se fosse alguns segundos na nossa evolução espiritual. Bom, a hora está avançando, deixa eu acelerar, porque senão não termina. Onde que eu estou aqui, gente? Podemos aplicar depois do martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento das nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. Ou seja, a Via Crucis que Jesus peregrinou, né? Nós temos também a nossa Via Crucis, cujos espinhos somos nós mesmos que colocamos. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. É imprescindível esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Quer ver uma frasezinha do Chico que demonstra muito bem isso aqui? Chegou uma mulher para o Chico e falou assim: Chico, ouvi falar que numa encarnação minha, lá antiga, eu fui uma rainha lá da Europa, não sei que país. Eu fui uma rainha. Aí o Chico olhou para ela assim e falou: deve ser verdade mesmo. Deve ser verdade, você deve ter sido uma rainha mesmo. E ela se encheu, né? Nossa, foi uma rainha. Mas por que você acha que eu fui uma rainha? Sabe por quê? Porque as lavadeiras estão todas no céu. Que coisa, hein? Então, as posições de destaque aqui são para ressaltar o nosso ego. Mas ele refere às lavadeiras porque é vida difícil, dinheiro curto, muito trabalho, muita subserviência, muita humilhação, muita humildade, o que fez com que o seu espírito se desenvolvesse largamente em vastas áreas. Essa é a verdade. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante em situações efêmeras tem a marcha instável de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. Justamente, quanto mais destaque você tiver nessa vida, seja qual destaque for financeiro, social, você ser uma pessoa famosa pelo que você pratica, pelo que você faz, pelo que você cria, tem um peso enorme. Porém, às vezes, é de uma coisa tão chula. Por exemplo, vou pegar um grande jogador de futebol, destaque, sempre nos noticiários, está sempre em evidência. O que ele faz? Joga bola. A jogar bola também joga. Qual que é a diferença? Não tem diferença nenhuma. Não é destaque nenhum. É apenas uma pessoa que tem uma disciplina e um dom que desenvolveu, que chegou a essa posição de destaque. Mas nada. Pode ter um conteúdo moral muito insignificante. Então, o destaque nunca vai ser um motivo de sobressair-se na sociedade, e sim a sua condição interior. Eu acho uma das coisas mais assim, tolas
quando fala assim, tal pessoa ficou famosa no Big Brother, tal pessoa participou do Big Brother, o que ele fez, o que ele faz, o que ele é diferente. Não. Pessoa comum. Só porque apareceu no programa televisivo, fizeram alguma coisa de destaque. Grande coisa. O que mudou? Não mudou nada. Nessa vida, as coisas do mundo geralmente não vão influenciar em nada a nossa essência. Mas o que fazemos na nossa essência, nas diversas condições que temos no mundo, isso sim é um grande diferencial. Então você pode ter fama, isso é uma pessoa que aproveita essa fama para melhorar-se ainda mais. Você tem dinheiro e utiliza o dinheiro, a fortuna, as possibilidades, o poder, para melhorar-se ainda mais e melhorar a vida dos outros. Então, em qualquer situação, você pode estar ativo no bem. Tanto não tendo nada, absolutamente nada, como tendo tudo. Não importa o cenário do mundo. Muitas vezes certas criaturas se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina, se encontram apenas paralisados na contemplação de falsos fatos, ou seja, na miragem, naquilo que não existe, naquilo que é fugaz e passageiro. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Olha, isso aqui é muito para nós. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Na nossa vida nós vamos ter problemas. Na nossa vida nós vamos ter momentos de calmaria. E a gente vai pensar, nossa, essa vida é muito boa. Olha que paz, que sossego, que beleza, não falta nada, todo mundo bem, todo mundo feliz, né? Isso passa rapidinho. E a gente sabe disso. Importa o quê? Importa trabalhar constantemente, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. O que é atender ao Cristo? O Cristo vai dar uma ligadinha para nós? Não vai. Atender ao Cristo é o quê? Atender ao Evangelho. Dar ênfase àquilo que aprendemos do Evangelho. Colocá-lo em prática na nossa vida. Isso é atender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. Não tem como nós nos desenvolvermos sem nascermos inúmeras vezes, até esgotarmos todas as possibilidades de aprendizado, ou seja, até adquirirmos todas as qualidades que estão natas em nós, mas que quem deve desenvolvê-las somos exclusivamente nós. Ninguém vai desenvolver para nós. Imagina, né? Nossas mães, nossos pais pudessem desenvolver as nossas qualidades, né? Que maravilha que seria. Não tem jeito. Quem vai suar, somos nós. Quem vai chorar, somos nós. Quem vai sofrer, somos nós. Quem vai perder, somos nós. Quem vai ganhar, somos nós. Esse foi o 20º, né? Capítulo. Terminamos mais 2 capítulos, então, do Pão Nosso. Semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos todos com saúde e em paz para continuar a nossa jornada. Uma boa semana a todos.